Toda a terra proclama a tua glória. Passeia no meio nosso com a tua espada de fogo. Separa o trigo do joio. Precisamos de ti, ó Rei de Deus. A tua igreja precisa de ti. Tu és o nosso Salvador e em ti confiamos. Somos falhos, pequenos, pecadores, mentimos, praguejamos, voltamos nossas costas a ti. Mas quando a situação está insustentável, nós sabemos para onde olhar. Tu conheces a nossa carnalidade, tu conheces a nossa finitude. Limpa-nos, Senhor, toda imundícia, toda podridão que insiste em habitar em nosso meio. Toda máscara caia por terra, toda enganação caia por terra, que haja arrependimento no meio do teu povo. Possamos nos despojar das roupas do pecado e admitir quem somos. Vivermos sendo quem não somos. Sejamos quem realmente somos diante de Deus, sem máscaras. Uma igreja que tem o arrependimento como uma disciplina de vida, que tem a confissão como uma disciplina de vida, que a maquiagem seja tirada do nosso rosto. No sentido espiritual, nós não precisamos nos maquiar diante de Deus. Ele sabe quem somos. Louvar a Deus, mas enquanto louvamos a Deus, você percebe que esse espaço aqui hoje está maior, e Deus já sabia de todas as coisas. Enquanto o ministério de louvor louva o Senhor, deixa o Espírito Santo falar contigo, eu vou deixar ele falar comigo. Deus te mandar aqui na frente, que você peça perdão pelos seus pecados, vem aqui, se ajoelhe aqui. Já foi dito várias vezes, quando você sai do seu lugar e vem adiante, é o sentido de que você se humilha, porque o Deus que te conhece aí é o Deus que te conhece aqui.
mas a nós corresponde a ação. Ele espera de nós uma ação que reflita o que está acontecendo no nosso interior. A humilhação precisa ser constante na nossa vida. A humilhação precisa ser constante na nossa vida. Porque se não nos humilhamos diante de Deus, seremos humilhados pela nossa soberba que precede a nossa ruína. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Toda falsa sensação de que estamos bem, na verdade não estamos bem. Toda sensação, Pai, tudo aquilo que faz com que nós queiramos passar aos outros uma imagem de que não somos, dissipa do nosso meio. Toda dissimulação, todo engano, limpa, Senhor, do teu altar, limpa, Senhor, da tua casa, limpa, Senhor. Não existem homens e mulheres perfeitos, mas existem homens e mulheres que se humilham diante de ti. Te amamos, Pai. Traz a nós uma conscientização de pecado, Pai. Traz, Pai, a tua igreja, a mim, a cada um dos homens e mulheres que aqui estão, traz sobre nós uma consciência de pecado. Daqueles que nunca pisaram no altar, daqueles que transitam sobre o altar, traz a nós uma consciência de pecado, uma consciência de que somos miseráveis e carecemos da tua graça. Traz sobre nós, em nome do teu Filho Jesus, eu te peço. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me proteger com teu amor. Sempre estás aqui, sempre estás. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor.
pecado aí, você que ficou no seu lugar, levante suas mãos. Quem está aqui na frente, levante-se nessa hora em nome de Jesus. Levante-se nessa hora em nome de Jesus. E num ato de confissão, fale em voz baixa. Nós vamos orar. Enquanto nós estivermos orando, você pode falar em voz baixa, porque pecado tem nome. E o Senhor está ministrando nessa noite. O Espírito Santo de Deus está ministrando e nos levando a uma consciência de pecado, onde precisamos confessar nossos pecados. E o ato da confissão, ele é de pé diante de Deus. Enquanto nós oramos, você tem liberdade de confessar diante de Deus seus pecados. Não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe com nada disso. Não se preocupe com o horário. Não se preocupe. O Senhor é o dono desse culto. O Senhor é o dono dessa igreja. Nós programamos algo e Ele reprograma. Eu quero convidar os irmãos a levantarem suas mãos e orarem, para que haja realmente essa consciência de pecado sobre a nossa nação. Não apenas sobre a coinonia e Blumenau, mas sobre a nação brasileira. Sobre uma igreja que foi afrouxando suas rédeas da palavra. E hoje estamos como estamos. Pai, em nome de Jesus, querido, feche seus olhos e comece a orar. Não olhe aqui para frente. Eu quero pedir que apaguem essas luzes coloridas. Apaga, por favor. Não existe ninguém aqui. Apaga essas amarelas, isso. Não olhe para cá, apenas olhe. Concentre-se diante de Deus. Quem precisa confessar os pecados, confesse. Quem não precisa, então ore nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor nessa noite sobre a consciência da tua igreja nessa nação, sobre a consciência daqueles que dizem que te servem, daqueles que dizem que te amam, daqueles que dizem que são chamados pelo teu nome. Nós oramos nessa noite rogando ao Senhor: Senhor, entra com misericórdia sobre a tua igreja. Entra, Deus, na mente e no coração dos teus filhos e traz sobre nós essa consciência. Traz sobre nós a ativação do Espírito Santo que nos convence dos pecados que cometemos, que nos convence de que somos pecadores, que nos convence da tua justiça e do teu juízo, que tu és um Deus justo, que tu nunca mudas, nunca mudastes e nunca mudarás. Traz sobre nós, tira do nosso meio toda mentira, todo engodo, toda falsidade, hipocrisia. Tira do nosso meio toda máscara. Pai, em nome de Jesus, sobre o Brasil, derrama, Senhor, sobre o Brasil uma onda de quebrantamento. Não tem como haver avivamento, Deus, onde se esconde o pecado debaixo do tapete. Quebranta a tua igreja, quebranta-nos como nação e como igreja. Em nome do teu Filho Jesus. Em nome do teu Filho Jesus. Queridos, o que eu vou falar aqui talvez para alguns parecerá ridículo, mas entenda, eu gostaria que nós fizéssemos um pacto diante de Deus para que toda mentira fosse extirpada do nosso meio. Parece uma redundância, porque crente não deve mentir. Nós sabemos que o pai da mentira, quem é? É o diabo. E todo aquele que mente se torna filho dele.
Parece chover no molhado, pastor, mas crente não mente. É uma mentira dizer que crente não mente. Porque se crente não mentisse, a igreja não estaria passando a vergonha que está. Sabe quando que crente mente? Quando ele chega diante de Deus e tenta fazer Deus pensar que está tudo bem. Eu não estou falando para você viver lamuriando-se que nada vai bem. Não é isso. Mas que nas suas mazelas, que nas nossas mazelas, possamos ser sinceros diante de Deus. E chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou um mentiroso assumido. Eu sou um ladrão assumido. Eu sou um adúltero assumido. Eu sou um avarento assumido. Quem tem coragem de fazer isso? Pois eu sou. E se não for Deus na minha vida, eu volto a fazer tudo que antes eu fazia. As paredes de um templo não impedem que eu volte a fazer o que eu fazia. Se não for o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida, e na tua também, eu sei que é. Ninguém me engana, porque eu tenho Espírito Santo, e você não engana a Deus, nem eu engano a Deus. Aqui dentro todos temos cara de santo, mas quando saímos daqui, é como se nossas unhas e dentes crescessem e nós voltássemos a sermos os monstros que éramos antes. Porque tem faltado sinceridade diante de Deus para reconhecermos os monstros que éramos e temos tendência de voltarmos a ser, se não for Deus na nossa vida. Lascivos, promíscuos, ladrões, maledicentes. Por isso que nessa noite eu te convido a fazer esse pacto com Deus. Senhor, me livra da mentira que há na minha vida. Eu não creio que há alguém aqui dentro que em nenhuma esfera da sua vida não minta. Dizendo de outra maneira, todo mundo mente. Em alguma área da nossa vida, a gente mente. Seja para o próximo, seja para Deus, seja para a sociedade, seja na casa, seja no trabalho. Pois então, se em alguma esfera da tua vida tu mentes, seja não querer ver a verdade que está na tua família, se em alguma esfera da tua vida tu mentes, e tu sabes que mentes, e eu sei que eu minto, mas pastor, tu mente? Minto. Às vezes eu minto para mim mesmo. Seja em qual esfera da nossa vida for, eu quero te convidar a escrever esse dia na parede da tua casa e dizer: eu fiz um pacto com Deus, que nem eu, que nem a minha família e nem a minha descendência mentirá diante do Senhor. Que o dia hoje, 23, dia 23 de junho, o Espírito Santo falou naquela igreja e me falou que eu era um mentiroso, e eu assumo. Se não for a misericórdia de Deus, eu sou mesmo mentiroso. Pai, eu não sei quantos vão fazer esse pacto contigo. Eu não quero nem abrir meus olhos para ver, mas eu quero, e a minha mão levantada é sinal que eu quero, é sinal que eu quero agarrar isso. Eu quero extirpar da minha vida toda e qualquer forma de mentira, seja para mim mesmo, seja para minha esposa, seja para meus filhos, seja para meus pastores, seja para a sociedade, seja para a igreja, seja no trabalho, onde quer que seja. Eu coloco a minha vida diante do Senhor e te suplico, Deus, por mim e por aqueles que estão aqui nessa noite querendo isso. Eu te suplico, eu te rogo, eu careço disso.
Entra com providência na minha vida e na vida de todos que aqui estão nessa noite. Livra-nos da mentira. Livra-nos da paternidade do diabo sobre nós. Nós somos filhos de Deus e não do diabo. Portanto, servimos a Deus e as suas verdades, não ao diabo e as suas mentiras. Nós selamos esse pacto diante de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Agora volte para o seu lugar, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. E não se esqueça que a verdade, ela tem suas consequências, mas a misericórdia de Deus é grande e se renova a cada manhã. Não se esqueça que faz parte da verdade a nossa confissão diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar, queridos. Aleluia. O Espírito Santo é tremendo. Acender as luzes, Lucas. Obrigado, Senhor. Deus é tremendo. Eu confesso que quando a Rosane me pediu para trazer a palavra aqui, eu fiquei um pouco assustado. Eu disse: Deus, eu vou pregar hoje. O que vai acontecer com essa palavra? Mas Deus é Deus. Deus usa quem quer, quando e como Ele quer. Obrigado a Deus, obrigado a Rosane pela sensibilidade a Deus. Ainda faltou coragem para falar tudo que tinha que falar, eu acho. Está todo mundo escutando aí atrás? Aquele, a Bíblia diz, isso aqui não é mentira. Sim. Isso aqui não é mentira. A Bíblia diz que aquele que mentia não minta mais do que roubava, não roube mais, se prostituía, não prostituía mais. E as pessoas estão achando que isso aqui é brincadeira. Isso. Então eles colocam máscara, como tu falou aqui dentro, é tudo santinho. Sai lá fora, é tudo mau testemunho. Em nome de Jesus, vamos se converter. A porta ainda está aberta, vamos aproveitar. Glória a Deus. Jesus tem misericórdia. Amém. Glória a Deus. Oh, Jesus, misericórdia de nós. Quem causou em nós esse desejo de mentir? Quem causou em nós essa vontade de parecer sermos quem não somos? Quem causou em nós? Pastor, posso falar uma coisa? Pode falar. Quando o irmão Alessandro estava falando em ministério, eu já tinha falado isso com a pastora ali, talvez fosse na casa dela. Não é sempre que Deus me dá a graça de eu saber o que está acontecendo. Mas hoje, quando ele estava falando, eu falei para o André, eu sei o que ele está falando, André, por que tu não fala, tu não posso? E isso que Deus fez com que você tivesse essa atitude, o Senhor falou, há espírito de engano, de mentira, há demônios dentro da igreja. E eles precisam sair. E aí Deus disse, é só
de pedir para as pessoas viessem pedir perdão, e Deus falou comigo. E no momento eu não me levantei e falei porque eu precisava também me concentrar com Deus. Mas Deus, pela misericórdia dele, fez com que eu soubesse o que ele estava falando. Amém. Bíblia diz, Bíblia diz que tem espíritos que só saem com jejum e oração. Infelizmente ou felizmente, Deus está mostrando para a sua igreja que isso está acontecendo no nosso meio. Pelo orgulho que a gente tem como pastor, isso nos envergonha. Mas humilhado diante de Deus, eu reconheço que a nossa igreja está atravessando um momento que nós precisamos da misericórdia de Deus. Pelos espíritos que têm se alojado nesse lugar. E é com isso, contra isso, que eu gostaria de que alguém organizasse uma planilha para nós fazermos um jejum. 7 dias de jejum e oração. Continuados. Onde cada um vai assumir quantas horas puder e não vai falhar. Que a igreja do Senhor esteja jejuando. Quem pode me ajudar com essa planilha? Pastor Nelson. São 7 dias, a começar de hoje à meia-noite. E a terminar no próximo domingo à meia-noite. É domingo que vem, semana? Pega o nome das pessoas. Quem se compromete a jejuar até domingo que vem à meia-noite? Claro que não é seguidamente. Você vai dar o seu nome e seu horário. Cada um vai poder dar quantas horas vai fazer. Quantas refeições vai atravessar jejuando? Pastor Nelson vai estar ali anotando. Depois eu não vou dizer nem você que levantou sua mão, porque o Espírito Santo já falou no coração das pessoas que vão participar. Seja honesto com você e com Deus, porque a pregação da palavra vai acontecer, talvez esse momento esfrie na sua mente, mas seja honesto com Deus. No final do culto, você vai procurar o pastor Nelson e vai dizer: Pastor Nelson, eu sou do dia tal, da hora tal a hora tal. Amém? E nós vamos fazer isso. Começa hoje, meia-noite. Tá? Em nome de Jesus. Motivo que o Senhor venha extirpar do nosso meio todo principado e potestade maligna que tenta se alojar, que tenta estabelecer um governo paralelo da sua igreja. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Se der tempo, nós vamos acabar. Vamos começar, nós vamos. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Neemias. Deus, Tu és santo. Neemias 1:1. Palavra que fica ruim para falar seguidamente. 1:1. Neemias 1:1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani,
um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4. E sucedendo que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 5. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Pai, aqui está a tua palavra santa, bendita. Aqui estamos nós, queremos te ouvir nessa noite. Ministra nosso coração, ministra, Pai, o nosso entendimento. Possamos crescer conforme a boa palavra do Senhor. Que tu encontres aqui terra boa, terra fértil, onde a palavra cai como semente e torna vida. Em nome de Jesus, fala no nosso coração. Amém. Queridos, aqui nós temos um livro muito conhecido. Nós estamos falando nessa noite de Neemias, conhecido mundialmente, talvez o mais famoso dos intercessores depois de Jesus. Neemias. Alguém que a gente sabe que era do rei, o copeiro. Alguém que a gente sabe que diante de Deus foi um intercessor pelo seu povo, buscou do rei recurso para ir e ajudar o seu povo. Esse era Neemias. Alguém que teve a oportunidade de ajudar o seu povo e assim o fez. Esse era Neemias. Uma pessoa que não podia estar triste na hora em que esteve triste. E o rei perguntou para ele: por que está triste? Por acaso estás doente? Porque ele não podia chegar diante do rei triste. Era motivo de morte chegar triste diante do rei. Ele tinha que provar da bebida do rei na frente do rei, para que o rei, aquilo que tomasse, soubesse que não mataria. Esse era Neemias, a pessoa da qual estamos falando nessa noite. E a pessoa a qual o Espírito Santo me trouxe para falar nessa noite a uma igreja que tem, nesse momento, a oportunidade de ajudar o seu povo, a sua nação. Esse era Neemias. E assim somos nós. Assim somos nós nas oportunidades que se apresentam diante de nós. Quando temos a oportunidade de ajudarmos o nosso povo. Assim somos nós quando nos chegamos diante do rei e não pedimos coisas para nós. Aí está um princípio de maturidade. Porque o filho maduro não pede para si.
O filho maduro tem consciência do coletivo. O filho maduro sabe que diante do rei a grandeza é tal e pedir só para ele seria algo pequeno. Ora, tendo Neemias a oportunidade de pedir algo para ele, pediu ao rei algo para o seu povo. Eis aí um grande exemplo da consciência de reino, da consciência de família, da consciência de que o eu é menor do que o nós. Quando nós chegamos diante de Deus e conseguimos apenas orar na primeira pessoa, isso mostra para Deus quão pequenos somos, quão imaturos somos, quão infantis somos. Mas quando chegamos diante de Deus e oramos no plural, no coletivo, dizendo: Senhor, salva-nos. Senhor, purifica-nos. Senhor, liberta-nos. Ensina-nos. Mostra diante de Deus o quanto já temos amadurecido. Porque não mais pedimos coisas para mim, mas fazemos como Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Jesus nos ensinou e a gente ainda não aprendeu. Se a gente pudesse orar o Pai Nosso todinho para nós, para mim, e eu acredito que tem gente que ora o Pai Nosso assim: venha a mim o teu reino, seja feita a minha vontade, aqui na terra, como a tua é feita no céu. O pão meu de cada dia me dá hoje. Perdoa a minha ofensa, assim como eu tenho perdoado aos que me ofendem, porque eu sou santo, porque eu mereço, porque eu larguei tudo por ti. Quando que a nossa consciência vai sofrer essa cirurgia? Quando vamos sair do eu para entrar no nós? Neemias nos mostra, no versículo 4, ele diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, diga ouvindo. Sabe por que Neemias ouviu? Porque ele perguntou. Que graça tem? Não é para ter graça. É uma constatação básica de um fato que quase ninguém se dá conta. Quando você pergunta sobre a situação de alguém? Quando você se preocupa com alguém. Hoje eu liguei para o pastor Edgar e pedi para ele visitar alguém no hospital. Quando eu ouvi, o que foi que eu falei contigo? Fosse lá, como que está? Se eu não quisesse saber, eu não perguntaria. Se eu não tivesse nem aí com a situação da pessoa, eu não perguntaria. Estou dando como exemplo o que aconteceu hoje. Mas Neemias, quando seu irmão chega diante dele, ele diz, versículo 2, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, ponto e vírgula, e perguntei-lhes
pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro de Jerusalém. E perguntei-lhes. Irmãos, nós temos aqui a situação de um homem que está diante do rei, protegido, guardado, alimentado, tudo que ele precisa ele tem, executando a função dele, sendo copeiro do rei. Ele não precisaria se incomodar com ninguém. Tudo que ele queria, ele tinha. Ele correu risco de morte, porque se entristeceu e foi diante do rei entristecido. Agora, por que ele entristeceu-se? Porque ele não negou suas raízes. Ele não negou que o povo de onde ele tinha vindo precisava do socorro de Deus, que naquele caso era ele. Você sabia que em muitos casos o socorro de Deus para alguém é você? Você sabia que alguém que está perto de você, na sua rua ou no seu trabalho, pode amanhã suicidar? E você ou eu não fizemos nada por ele? Você sabia disso? Você já parou para pensar nisso? Que o socorro de Deus para alguém pode ser você e eu? Mas como conosco está tudo bem, ou como conosco eu estou tão preocupado com a minha situação que eu não tenho consciência nem condições de olhar para a situação de alguém. Ainda ontem eu conversava com algumas pessoas e dizia: todos nós deveríamos um dia pegar um avião e irmos ao Piauí, ou aqui no interior do Rio Grande, está bom, já está valendo, para vermos o que faz a falta de Deus na vida das pessoas. Não apenas pela situação financeira, econômica, mas para ver o que faz a falta de Deus. Porque com dinheiro ou sem dinheiro vai para o inferno do mesmo jeito. Mas o que nos toca muito é a situação financeira, é o que nos chama muita atenção. Só que isso não é o foco. Eu comentei com alguém que enquanto nós estivemos no Piauí, a nuvem carregada de água viajava sobre nós e não caía uma gota de chuva. Em algum momento eu disse: precisa de um profeta para desatar essa chuva, molhar essa terra e a provisão de Deus vir. E no último dia, quando estávamos de regresso, a chuva molhou a terra. Para ver, Deus mostrando para nós que é possível chover lá. Não é que tinha 3 profetaços lá, não é isso não. É Deus mostrando para nós que é possível sim. Basta aquele povo se dobrar diante de Deus, não de Padre Cícero, não da Santa Cruz dos Milagres. Isso não traz chuva, isso não traz prosperidade, isso não traz vida eterna. É como Neemias, quando seu irmão disse a ele: aqueles que não, versículo 3, os que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Ou seja, não sobrou nada, não sobrou um, porque quem não está preso está na miséria, não sobrou um. Como tem sido a nossa oração diante de Deus por aqueles que fazem parte da nossa vida? Será que a gente tem coragem de chegar para alguém e perguntar como estão, mas querendo de verdade saber? Porque o como está virou uma pergunta cotidiana, corriqueira. Mas a parte da verdade da pergunta: como estão? Como? Sabe por quê? Porque quando eu sei, eu me torno partícipe. Por isso que muita gente
pergunta, mas não quer saber. E aí, velho, como é que tá? Mas na verdade, é só um tratamento pessoal. Não é como é que está de verdade. Imagina você encontrar alguém no centro, no corre-corre do dia a dia. E aí, velho, como é que tá? Pô, cara, estou numa pior. Estou encrencado nas casas, desempregado, sem dinheiro, sem nada. O cara ia dizer, ô, ia saber tanto assim. É só para saber mais ou menos. E aí, beleza? Beleza. Que beleza. Que beleza. É por aquilo que oramos nessa noite. Que mentira. Como tu estás? Imagina você que alguém tem uma crise de verdade e vomite para você, é para chocar mesmo, todas as suas verdades, assim, na sua cara. Estou quebrando o protocolo, tá? Realmente eu não sei mais o que eu faço com a minha família. Isso no meio da 15, pensa. Não sei, larguei de mão. Meu filho está envolvido com isso, com aquilo. Minha filha está envolvida com isso, com aquilo. Não consigo me contar com o meu pastor, porque eu não confio nele. Acho que ele vai brigar comigo. Acho que ele vai me expor. Não consigo isso, não consigo aquilo. Pensa se alguém te encontra no meio da rua e tem essa crise contigo. O que tu vai fazer? O que você faria? Neemias nos dá a resposta. Neemias nos dá a resposta. Eu anotei aqui. Ouvindo. Primeiro ponto. Ouvindo sobre a necessidade e a miséria do povo. Não apenas escutando, mas se preocupando. E depois que Neemias ouve, o que ele faz? Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, o que diz na tua Bíblia? Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmão, tem gente que está numa crise tão grande que dar dinheiro não adianta. Só jejuando. Tem gente que está numa crise tão grande que tu sentar com ele não vai adiantar naquele momento. Só orando e jejuando. E pedindo a Deus dos céus o socorro. E aí sim, quando Deus derramar o socorro, tu fica com ele e tu vai ser o socorro dele. Porque Neemias fez tudo isso, cada coisa no seu determinado tempo. Eu penso que se ele tivesse largado a sua tarefa de copeiro desesperadamente e ido restaurar, ele tinha sido morto, porque ele não poderia abandonar a sua tarefa. Se nem triste ele podia chegar diante do rei, imagine abandonar a sua tarefa de copeiro diante do rei. Mas ele perguntou: como estão? A resposta veio: estão mal. Os que não estão presos estão miseráveis. Ele sentiu todos os sentimentos que ele deveria sentir. Porque lembre-se, querido, lembre-se, Deus não rejeita os nossos sentimentos. Deus não rejeita os nossos sentimentos. Tanto que Jesus, quando ia fazer algum tipo de milagre, a Bíblia diz: e movido Jesus de íntima compaixão, ressuscitou um, curou outro, abriu o túmulo de outro. É sentimento.
Nós temos sentimentos. Nós não devemos anular os nossos sentimentos. Eles devem ser controlados pelo Espírito, mas eles existem e estão aqui em nós. E ele sentiu tudo o que ele tinha que sentir. E todo aquele sentimento transformou o semblante de Neemias, a ponto de ele não precisar dizer que estava triste, porque o rei leu na sua feição. O rei leu a sua feição e entendeu que algo não estava bem com Neemias. Você está entendendo, querido? Porque ele não falou para o rei antes de o rei perguntar. Mas o rei disse: o que acontece? Estás triste? O desespero não pode fazer a gente trocar o urgente pelo necessário. Essa você devia anotar. O desespero não pode nos fazer trocar o urgente pelo necessário. Era urgente a restauração, mas era necessário estar diante do rei. Era urgente a restauração, mas era necessário estar diante do rei. Porque cumprindo o que foi necessário, ele ganhou o direito de fazer o que era urgente. O rei lhe concedeu o direito de ir fazer o que ele tinha que fazer. Amém? Quando a Bíblia diz: assentei-me, chorei e lamentei, eu fiquei me perguntando: Deus, mas parece que ele estava ali cheio de autopiedade, de uma tristeza profunda. Não é autopiedade. Algumas versões de Bíblias diferentes me mostraram o que realmente é esse sentido de assentei-me, chorei e lamentei. É no sentido de estar de luto, porque a morte se aproximava do seu povo. A destruição se aproximava do seu povo. E Neemias, como o homem do reino que era, sabia para onde o povo ia se ele não reconstruísse as coisas que estavam quebradas, os muros fendidos e as portas queimadas a fogo. Muros fendidos e portas queimadas a fogo tem muito significado, mas o que eu quero falar nessa noite não é do muro nem da porta diretamente. O que eu quero falar nessa noite é do coração de Neemias, que nós precisamos ter. Porque hoje nós buscamos a Deus, procuramos a Deus, viemos à igreja, e na maioria dos lugares, na maioria dos cristãos, o sentimento que move pela busca de Deus não é o coletivo. O sentimento que nos move pela busca de Deus, 99% dos cristãos é movido por sentimentos egoístas. Pelo seu bem-estar, pela sua boa vida, pela sua boa condição social, principalmente com a entrada dessa teologia da prosperidade que não vem de Deus. Onde se vende um evangelho do triunfalismo, da vitória pela vitória, da riqueza pela riqueza. Não se fala da redenção, não se fala da cruz, não se fala do pecado, só se fala de avançar, de crescer, de enriquecer. Não se fala do luto, da dor, da tristeza, não se fala da perda. Não se fala da perda da moral por amor a Cristo. Não se fala das bofetadas que Cristo levou. Não se fala do cuspe na cara que Cristo levou. Não se fala da nudez de Cristo. Não se fala. Não se fala da vergonha de um povo que esquece os preceitos e
si. Não se fala da vergonha que um povo que não tem história com Deus, que não conta as histórias de Deus ao redor da sua mesa. Não se fala. Não se fala da intercessão, não se fala da adoração, se fala de música linda, mas da adoração íntima não se fala da batalha espiritual como arma de guerra, não se fala. Se fala de vigília da vitória, mas não se fala da vigília do arrependimento. Se fala muito que somos cabeça e não somos cauda, mas um corpo que não é completo, é uma anomalia. O corpo de Cristo é completo. Não é só a cabeça, Ele é o cabeça. Neemias, assim como muitos de nós precisamos da consciência de Neemias em nós, não esqueceu do povo de onde veio, não esqueceu de olhar para o seu povo quando estava diante do rei. Neemias teve consciência disso, da miserabilidade do seu povo, teve consciência da fraqueza do seu povo, teve consciência da finitude do seu povo, e que seu povo precisava de ajuda, e ajuda vinda do rei. Seu povo estava sem limites, muros fendidos. Seu povo estava sem poder de decisão, portas queimadas. Porque as decisões se tomavam às portas da cidade. Era isso que o seu povo estava vivendo naquele momento. E eu creio que ele pensou assim: como eu posso estar bem se o meu povo está perecendo? Como eu posso me sentir bem se o meu povo está morrendo? Como? Como eu e você podemos estar bem se as nossas crianças nas escolas estão sendo amassadas por um ensinamento homossexual? Por um ensinamento que daqui a 20, 30 anos, se nós não fizermos nada, metade da população vai ser homossexual e a outra metade vai estar dividida entre sou ou não sou. Quantos amigos seus, quem tem tempo de igreja conhece, quantos amigos seus que já se assumiram como homossexuais nos últimos anos? Eu tenho vários. Vários que se assumiram como homossexual, vários que se divorciaram. Por quê? Porque em um dado momento acharam que estavam bem, em um dado momento nós achamos que estávamos bem e eles se foram do nosso lado. Por falta de consciência coletiva, por falta de se preocupar com quem está do meu lado. Não se preocupar em falar mal da vida de quem está do seu lado. Disso as pessoas não precisam. As pessoas precisam de Neemias que intercedam por eles diante do rei. Porque se você está diante do rei hoje, amanhã pode ser você que não estará diante do rei. E alguém terá que interceder por você e por mim. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. O futuro de hoje não é a vitória de hoje não é certeza de um futuro vitorioso. Não é. Quem pode te garantir que amanhã estarás bem como estás hoje? Quem pode te garantir? Quem pode te garantir que teus filhos hoje, vindo à igreja, amanhã não estejam na mão do sistema que tem hoje? Quem pode te garantir? Sabe quem pode te garantir? O Senhor, desde que tenhas a consciência de que todos precisamos. Todos precisamos. Ensina o menino no caminho que deve andar. Não no da religião, mas no do relacionamento com Deus. Porque do não pode e não pode, uma geração tem se perdido. Um não pode, mais um não pode, mais um não pode. Uma geração tem se perdido, porque a religião diz que não pode.
Mas Deus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. A religião diz que tu não pode te cansar, a religião diz que tu não pode, mas Deus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No dia a dia, nas batalhas do reino, a gente se sobrecarrega sim. Às vezes os nossos braços cansam, como se cansaram na Bíblia, mas tinha Arão e Ur para levantar os braços de um líder que precisavam. Vocês acham que um líder não se cansa? Se cansa! De uma igreja que só mente, que só peca, que fica falando mal um do outro. Tem hora que os braços de um líder se cansam sim. Tem hora que os braços de um líder não aguentam e precisam de ajudadores, não de mais gente que venha trazer mais peso, mas de ajudadores. Estamos contigo, estamos na batalha, estamos pelejando sim, porque a igreja não é de um líder. O líder é alguém que se decidiu a trabalhar para o reino, mas vocês também. Portanto, a igreja não se resume no domingo. Eu chamo um culto de domingo um culto de treinamento, e não de oba-oba. Eu não quero te ensinar a ficar rico. Quem sabe, se tu ficares rico, amanhã tu me abandonarás. Eu quero te ensinar a ter um relacionamento com Deus. É isso que nós, pastores dessa igreja, queremos. Que você viva uma vida íntegra com Deus. Sabe o que é íntegra? Na sua totalidade. Não no bolso, na consciência. Que se teu bolso te domina, quão pequeno és. Olha o tamanho de um bolso, gente. Tem homem de 1,70 m, 80, 2 metros, dominado por um bolso. Tem homens que se deixam dominar por cada coisa. Por um computador, como vimos ontem aqui na palestra de casais. Tem homens que se deixam dominar por cada coisa. Por uma bola. Consciência cristã. Já passamos da hora. Se você precisar pegar ônibus e ir embora, pode ir. Dentro de alguns minutos a gente vai acabar. Mas o que eu quero falar para terminar nessa noite, não posso deixar de falar. O Brasil vive um tempo onde os protestos estão às ruas, onde as camisas brancas estão às ruas. E sabe o que eu estava pedindo a Deus uma resposta? Deus, de que tipo de gente tu precisa protestando na rua? E veio a palavra e disse: eu preciso de Neemias. Neemias que intercedam pelo Brasil, que não quebrem as coisas com vandalismo, mas que quebrem paradigmas. Nas ruas ou de joelhos em casa, não aceite a situação que o Brasil vive. Nas ruas ou de joelhos em casa. É como se nós pudéssemos marchar nas ruas de joelhos, pela intercessão pelo Brasil. Porque no capítulo 9 do mesmo livro de Neemias, eu quero ler com vocês poucos versículos, mas que fala. Abra comigo sua Bíblia, Neemias 9. Neemias 9. Jesus é bom. Neemias 9.
versículo 34. Neemias 9, 34. Abra aí. Olha só o que diz. Escute bem o que diz e aplique a nossa realidade atual. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais, reis, príncipes, sacerdotes, pais, não têm guardado a tua lei, nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos com que testificaste contra eles. Porque eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, escute, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Meu Deus, somos nós, somos nós. Você não pode, eu não posso dizer são eles, porque você é brasileiro, eu também sou. Se tem um corrupto, é porque tem outro corrupto. Porque os políticos que estão lá hoje não nasceram políticos, nós os colocamos lá. E se nós formos para lá, provavelmente nos corrompiremos também. Porque está arraigado. Não acabou. Eis que hoje somos escravos. Irmãos, nós trabalhamos 4 meses por ano para pagar imposto. 4 meses por ano. 1/3 do ano. Eis que hoje somos escravos, e quanto à terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste. Se liga, irmão. Como dizem os jovens, se liga na parada. Os reis que nela puseste. Escute bem. Puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Também eles dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, como bem lhes apraz, que estamos em grande angústia. Contudo, por causa de tudo isso, firmamos um pacto e o escrevemos, e selam-no os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Essa geração de reis, você pode ver que eu comecei lendo no 34 e dizia rei, príncipe, sacerdote e pais. E quem firmou o pacto? Príncipes, levitas e sacerdotes. É a segunda geração do governo. É a geração que serve a Deus, os levitas e os sacerdotes, que levantam diante de Deus os sacrifícios. Saíram reis e saíram pais. Sabe por quê? Porque se você ler o contexto anterior a esse texto, você vai ver que até mesmo aquilo que Deus deu a eles estavam emprestando com usura uns aos outros. E quando o rei vinha cobrar seus impostos, eles vendiam os parentes para pagar a dívida com o rei. Isso aí somos nós. Isso aí é o reflexo do nosso comportamento diante de Deus. Enriquecemos, Deus abençoou a nossa terra, prosperou o trabalho, mas nós não nos voltamos a Deus, ao contrário, nos voltamos contra Deus com a prosperidade que Deus nos deu. Por isso que eu não oro mais para alguém ficar rico, eu não oro. Pode me fazer
fazer a proposta da maior oferta que quiser. Eu não oro para alguém ficar rico. Eu oro para que seja salvo. Rico não. Se for para ficar, vai ficar, mas não da minha oração. Porque a riqueza, na maioria das vezes, nos afasta do propósito. Na maioria das vezes, nos afasta do propósito. Eu não posso sentenciar aqui em todas as vezes, mas a vontade que eu tenho é. Mas por educação eu digo na maioria das vezes. Jesus não errou quando disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar aonde? Será que ele estava errado? Quem ousa dizer que as palavras de Jesus estavam erradas? Quem ousa dizer? O camelo, para quem está pensando, não é o animal. É um tipo de um nó que se dá numa corda grande. Pois é mais fácil esse nó passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Irmãos, vá para casa e leia de novo isso aqui. Do 34 ao 37 é o reflexo do que a nossa nação está vivendo. Riqueza, prosperidade, abastança. No Brasil tem um ditado: tudo que se planta dá. Sim ou não é? É ou não é? Tem esse ditado, não tem? Pois então, plantamos o quê? Maldição. E deu. Por isso que temos que cuidar com a nossa oração. Pastor, ora para que multiplique. Multiplicar o quê? Iniquidade. Oro sim. Senhor, caia fogo aqui em cima desse negócio. Outro dia veio uma pessoa e me pediu: pastor, acho que era tu que estava comigo, né? Na mudança. Ora pela mudança de um fulano. Eu digo: meu Deus, eu vou orar pela mudança. Irmãos, eu não sou a pessoa mais indicada que você peça para orar, porque eu sou bocudo. Eu digo: Senhor, eu nunca orei por uma mudança, mas lá vai. Que saia só os móveis e os demônios fiquem. Não vem pedir para eu orar, porque eu vou orar e você pode não gostar da oração. Igual a oração que um pastor fez por um cara que queria se divorciar. Pastor, olha que eu quero me divorciar. Amém, irmão? Vamos orar. Senhor, mata ele. Que é isso, pastor? Pois então, quando tu casasse, mas não falamos, até que a morte separe, Senhor, mata ele agora, agora. Pensando bem, eu não quero mais me divorciar. Irmão, Deus não esquece as nossas palavras. Nós somos assim. Hoje, no calor da alma, a gente faz tudo. Amanhã a gente esquece. Pois Deus não esquece. Vira e mexe, o Espírito Santo me traz a lembrança de um homem. Quando eu congregava na igreja onde a gente se converteu, lá em Itajaí, tinha um homem que tinha por apelido Cigano. O apelido dele era Cigano. Era o seu Cigano, era o apelido dele. Esse homem, eu acho que ele era o único naquela igreja que acreditava em mim. E ele tinha assim um problema, eu não sei como é o nome, assim, a gente chama de vez, como é que é? Estrábico, não sei. É estrabismo. Ele era tão, que assim, esse olho estava quase encostado nisso. E quando ele me olhava, eu tinha dificuldade de saber para onde ele estava olhando, porque era, você sabe como é que é, né? Ele olhava e eu fazia, e quando ele não era comigo, ele dizia: não, é comigo mesmo, vem cá. Tu vai ser um grande pastor. Eu dizia: esse homem, além de ver, é doido. Eu dizia. Mas por educação eu dizia amém. Que hora ruim para ser educado. Porque eu não devia ter dito amém se eu não quisesse mesmo ser. E aquilo se tornou verdade na minha vida. Basta ter um profeta e um pouquinho de farinha. E o Senhor multiplica. E quando eu vim para Blumenau, tinha uma outra doida que sempre falava:
eu te vejo um grande pastor. E eu dizia, está amarrado. Só que eu já estava igual um peixe no anzol. Ele sabe que vai morrer, mas ele luta até o fim. Tem gente na igreja que é assim, né? Já está um peixe no anzol. Vai morrer, mas luta. Vai ser pastor, mas luta. Até o fim. Vai ser pregador, mas luta até o fim. Não quer pregar. Vai ser. Mas luta. Bom, Deus é longânimo. Ele vai esperar o peixe morrer e vai ressuscitar o peixe e vai trazer você para o aquário. Pregar a palavra, pastorear. Amor, eu quero te animar. Você pode se colocar de pé. Não é que eu demorei para acabar a pregação, é que eu comecei tarde, viu, gente? Eu quero te animar, como igreja do Senhor que você é e eu sou. Nós somos protestantes por DNA. Amém? Se você concorda com isso, diga amém. Quando pergunta que tipo de crente que tu é, eu digo, eu sou protestante. Começou ali com Marquinhos. O bicho se revoltou para a igreja católica e saiu por aí faltando. E dali veio tudo e tudo e tudo. Sabe, gente? Ainda hoje eu falava com um querido aqui da igreja e dizia para ele: nós não devemos ser partidários, mas devemos ser políticos, sim. A nossa consciência política precisa ser aprimorada para na hora de votar consciente. A nossa consciência política não tem que se resumir na hora do voto. A nossa consciência política tem que ser restaurada na hora de um troco errado, que a gente não devolve. Na hora de um dinheiro que entra na tua conta e tu não sabe de onde veio, tu faz de conta que não é contigo. Isso é consciência. Isso faz de nós justo ou injusto. Isso faz de nós honesto ou desonesto. E é isso que acontece com quem hoje é político. Eles votam seu próprio salário, eles não querem ser investigados, eles não querem ter o mesmo direito a nós das cadeias que tem aí, eles não querem ser atendidos por hospitais públicos que eles regem as leis. Hoje você não é político, você se revolta contra. Mas se você fosse político, com um salário de 20, 25 mil, com tantos assessores ganhando dinheiro do governo, trabalhando para ti de graça, talvez você gostaria da situação que o Brasil está. Eu gostaria. Mas o Brasil tem se tornado um país escravo. Há uma falsa democracia no ar que diz que tu podes fazer tudo porque tu és livre. O slogan da democracia é liberdade de todos. Mas você não pode mais dar uma palmada no seu filho. Você não pode mais dizer para o seu filho menino não beijar outro menino, porque aí o governo diz que ele tem que ter liberdade de saber se ele é ou não homossexual. Isso é para provocar você. Eu estou te provocando agora. Eu estou dizendo para ti que tem filho pequeno como eu tenho, que se tu pegar teu filho beijando o outro menino na escola e tu apartar, tu pode ser preso. Porque a liderança do Ministério da Educação nesse país decidiu que os nossos filhos têm que serem expostos ao homossexualismo para decidirem se são ou não são. Sabe de quem é a culpa? Que bom que você sabe. Que bom que eu sei. Uma igreja que não sabe votar. Pior, uma igreja que não sabe se arrepender dos seus pecados. Sabe por quê? Porque a soberba precede a ruína. Sabe como o Brasil está? Em ruínas. Por quê? Porque temos sido soberbos.
porque temos pensado que somos igreja e somos intocáveis. Abraça quem está do seu lado, Pai. Não se faça de rogado, porque essa mensagem